Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Governo Central tem déficit primário de 20,62 bilhões reais em fevereiro. Depois do superávit recorde em janeiro, as contas do Governo Central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central voltaram a ficar negativas em fevereiro. No mês passado, o déficit primário ficou em 20,619 bilhões de reais. O déficit é 3,4% inferior ao de fevereiro do ano passado, quando o resultado tinha ficado negativo em 21,339 bilhões de reais. O resultado veio levemente melhor que o esperado pelas instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo Ministério da Economia, os analistas de mercado esperavam resultado negativo de 21,743 bilhões de reais no mês passado. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Apesar do déficit primário em fevereiro, o governo central acumula superávit recorde de 55,956 bilhões de reais nos 2 primeiros meses do ano. Isso foi garantido pelo resultado positivo de 76,539 bilhões de reais em janeiro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estipula a meta de déficit primário de 170,5 bilhões de reais para este ano. Na semana passada, o relatório bimestral de receitas e despesas reduziu a estimativa de déficit para 66,9 bilhões de reais, mas o valor levado em conta para o cumprimento das metas fiscais é o da LDO. A arrecadação atípica, o resultado de fevereiro deste ano, decorreu porque as receitas continuaram a crescer em ritmo maior que as despesas. No mês passado, as receitas líquidas cresceram 22,4% em relação a fevereiro do ano passado em valores nominais. Descontada a inflação, o crescimento ficou em 10,7%, acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. As despesas totais cresceram 17,7% em valores nominais e 6,5% acima do IPCA na mesma comparação. No mês passado, 3 fatores impulsionaram o crescimento das receitas. O primeiro foi a arrecadação recorde registrada em fevereiro, antes do anúncio das desonerações para combustíveis e para produtos industrializados anunciadas pelo governo. Os outros 2 fatores não estão relacionados com a arrecadação de tributos. No mês passado, ocorreu o pagamento de 11,35 bilhões de reais em concessões de infraestrutura de leiloadas ao longo de 2021. Além disso, o pagamento de royalties ajudou os cofres federais. As receitas com royalties de petróleo cresceram 1,6 bilhão de reais, mais 38,7%, acima do IPCA em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, por causa da valorização do combustível no mercado internacional. Atualmente, a cotação do barril internacional está no maior nível em 14 anos, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Despesas. Do lado das despesas, aumentaram os gastos com despesas obrigatórias com controle de fluxo, que subiram 3,9 bilhões de reais, mais 28,4%, acima da inflação em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2021. No acumulado do ano, o aumento chega a 9,6 bilhões de reais, mais 39,4%, acima do IPCA. A alta foi impulsionada pelo pagamento do benefício mínimo de R$ 400 do Auxílio Brasil. Em contrapartida, os gastos com o funcionalismo federal caíram 8,1% no acumulado do ano descontada a inflação, refletindo o congelamento de salários dos servidores públicos que vigorou entre junho de 2020 e dezembro de 2021. As despesas com a Previdência Social recuaram 0,8%, também considerando a inflação, por causa da reforma aprovada em 2019. Em relação aos investimentos, obras públicas e compra de equipamentos, o governo federal investiu 3,08 bilhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, alta de 52,5% em relação ao mesmo período de 2021, descontada a inflação pelo IPCA. A alta ocorre perante uma base fraca de comparação. No ano passado, o orçamento foi sancionado apenas em abril, e os investimentos no primeiro quadrimestre foram executados apenas com restos a pagar, verbas autorizadas em anos anteriores.
Saiba mais nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol. Mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua. Mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs. Mais vídeo. Jovem aponta a arma para a cabeça de aluna durante briga em porta de escola. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado. Mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta. Mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase 1000 anos. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta: nunca lave carne de frango crua.